Fala pessoal, tudo bem? Uma dúvida muito comum, que muitos de nós temos no dia a dia é como podemos avaliar uma dismetria de membros inferiores clinicamente em nosso consultório. Sabemos que o gold standard para essa condição ainda é a escanometria, mesmo que a escanometria ainda não seja um exame tão fidedigno, quer dizer, pode ser feita uma escanometria hoje de altíssima qualidade, daqui a um mês ser feita outra escanometria, daqui a um tempo ser feita outra escanometria e que tenhamos nesses momentos, mesmo com uma dismetria verdadeira, mensurações diferentes de métricas de tamanho desse membro inferior, A perna curta verdadeira ou a dismetria verdadeira, ela se dá por um fêmur maior do que o outro, por uma tíbia maior do que a outra, um fêmur menor, um fêmur maior, uma tíbia menor ou uma tíbia maior. Como nós conseguimos avaliar clinicamente isso no nosso consultório? De antemão, já colocando em pauta, ter uma dismetria de membros não significa que isso vai te causar algum problema muito maior estrutural. Nosso corpo tem uma capacidade adaptativa funcional muito grande, tanto da região coxo-femoral, a região tíbio-femoral, a região tibiotársicas e principalmente a região das articulações entre o retro, o médio ao pé, para se fazer numa dismetria, uma tendência umvar, onde o aumento, a concavidade do aumento desse arco plantar, aumentaria, entre aspas, por uma adaptação neurosensório-motora podal do lado da dismetria, essa perna. Como podemos avaliar clinicamente uma dismetria de membros inferiores de forma simples e eficiente no nosso consultório, sem fazer correlação com causalidade de algum outro problema estrutural que possa ser causado por isso? Os principais estudos que relacionam a dismetria são pacientes, quanto maior o grau, quanto maior a dismetria, esses pacientes principalmente têm mais alterações estabilométricas. Quando colocamos eles na baropodometria, percebemos que realmente para se equilibrar, lembrando que nós nos equilibramos como um pêndulo invertido, antero-posteriormente, lateral-lateral, e algumas co-contrações que fazem essa elipse na hora do equilíbrio, geralmente quanto maior a dismetria, maior é a relação de alteração estabilométrica e de velocidade de centro de pressão associado a isso. Clinicamente e estruturalmente, como nós podemos avaliar? Primeiro, começamos a avaliação pela pelve, altura das espinhas ilíacas, altura das cristas ilíacas, altura das espinhas ilíacas antero-superiores e altura dos trocânteres, isso no plano frontal. No plano frontal posterior, altura das espinhas ilíacas postero-superiores, altura da tuberosidade isquiática. Se nesse momento já percebemos que temos, como nesse caso, um drop pélvico de um lado, quando palpamos a crista, quando palpamos a espinha ilíaca antero-superior, quando palpamos a altura dos trocânteres, viramos no plano frontal posterior, percebemos que essa IPS também está baixa, que essa tuberosidade isquiática também está baixa, vamos corroborar justamente com, nesse caso, o teste de Adams. Pedimos para esse paciente fazer o quê? Uma flexão total do seu tronco com os joelhos o mais juntos possíveis, Atenção, valgismo ou ovarismo do joelho, claro. Isso aqui, se acontece no teste de Adams, o que nós vamos perceber? Um drop pélvico homolateral. E quanto maior for essa dismetria, se a dismetria é verdadeira e ela é a causa da adaptação que vai acontecer de forma ascendente, principalmente nesse caso na coluna lombar, nós observaremos que desse lado nós teremos uma gibosidade, quer dizer, uma atitude escoliótica, não uma escoliose verdadeira, uma escoliose secundária a uma dismetria de membros inferiores, ok? Então o teste de Adams, ele corroborado com isso e tendo um drop pélvico homolateral, nos leva realmente a crer que podemos ter, nesse caso, uma dismetria verdadeira. Continuamos o cluster de testes, vamos agora para a posição em decúbito supino. Vamos avaliar a altura dos maléolos. Desse lado você vai ter um maléolo que é mais alto, corroborando com todos os outros testes, e vamos ao teste de Galeazzi. No teste de Galeazzi você vai pedir no plano frontal uma flexão dos joelhos máxima e do lado da dismetria, anteriormente você vai avaliar pela tuberosidade anterior da tíbia, a altura das tíbias. Se nós tivermos no plano frontal uma tíbia mais baixa pela palpação da tuberosidade anterior da tíbia, corrobora dentro do cluster com mais um ponto a favor de podermos ter desse lado realmente uma dismetria verdadeira. Vamos para o plano sagital e vamos ver nesse caso o que? A altura dos fêmures, dos côndilos femorais. Então, se no plano frontal eu tenho uma tíbia aqui e no plano sagital eu tenho um fêmur aqui, significa que corrobora com ser uma perna curta verdadeira, uma dismetria verdadeira daquele lado,
por uma tíbia que é menor do que a outra contralateral. Existem algumas etiologias associadas a isso. Uma delas pode ser traumática, uma fratura, né, na infância, numa epífise de crescimento, com um período de imobilização prolongado relacionado a isso para o tratamento do trauma associado, que levou no desenvolvimento a uma tíbia ter um crescimento ósseo maior do que a outra. A mesma coisa se dá no fêmur, ou podem acontecer por alterações pressóricas no crescimento, ou, claro, por algumas alterações ortopédicas patológicas que estejam relacionadas também à questão da cabeça femoral e do acetábulo. Na idade adulta, traumas também que podem estar relacionados a isso, com cirurgias associadas que podem alongar ou diminuir esse membro, processos degenerativos associados, principalmente coxartrose, que podem levar também a que haja uma dismetria desse lado. Tá bom? Um breve review, um cluster rapidinho sobre como podemos avaliar funcionalmente no nosso dia a dia uma dismetria de membros inferiores em nosso consultório. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e não esquece, até breve.